Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Giovana Soares, sou curadora do Interlocuções, junto com o Celso Cury, que hoje não está mais aqui presente com a gente. Hoje a gente recebe a nossa última palestra documentada, o grupo Os Fudidos Privilegiados, do Rio de Janeiro, que são guerreiros, resistentes, e mostram uma resistência incrível no nosso panorama cultural, artístico brasileiro nesses dias. E acho que esse nome está cada vez faz mais sentido cada vez, né? Fiquei pensando sobre isso hoje. Bom, é um prazer recebê-los. Nós temos aqui, bom, o Rui se encarrega de apresentar, vou apresentar Rui Filho, nosso crítico jornalista que media as conversas para a gente. Fiquem bem à vontade, essa é uma conversa bastante informal e a gente está muito feliz de recebê-los. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todes, ao pessoal que está seguindo a gente pela internet, que a gente não sabe se é ele, se é ela, se é X. Obrigado a vocês terem vindo, da gente ter essa conversa. Eu fiz uma pequena introduçãozinha, como eu tenho feito nas palestras esse ano, só para apresentar um pouco e dar um start a um pensamento para a gente. Quais são os privilégios que possuímos e, como tais, sequer notamos? Essa pergunta tem buscado ressignificar quem somos, mas, melhor e mais importante ainda, como somos. No entanto, outra pergunta parece escapar nos dias de hoje. A qual privilégios optamos pertencer? Entre as muitas possibilidades, a arte é certamente uma das melhores a serem citadas. Pois se há algum privilégio em ser artista, e há, não são os que se conhecem como fama, dinheiro e poder. O privilégio do artista é ser uma espécie de anarquista de sua liberdade para dar ao pensamento a qualidade de ir além das coisas como são. Os fudidos privilegiados, fundados e conduzidos pelo saudoso Antônio Bunjanra, trazia isso desde o nome. Era e é seu cartão de visita, sem rodeio, irônico, debochado e profundamente racional sobre o existir artista. Intercalando espetáculos que invadiam e desestabilizavam a universalidade dos textos clássicos, também a brasilidade profunda tem sido investigada a partir de suas provocações. Se aos poucos o brechtiano subiu com a trupe aos palcos, os fudidos privilegiados também souberam se reinventar nos desdobramentos da nova história e cultura. Só que ambas, a história e cultura, parecem cada vez mais incontroláveis e imprevisíveis. Temos assistido isso ocorrer diariamente. Mais fudidos do que privilegiados, os artistas seguem em confronto e duvidando. Duvidar. Talvez seja esse o grande novo privilégio que todos nós, artistas e não, devemos tornar como fundamentais ao viver. Bem-vindos, bem-vindas, obrigado a todos. E desde já passo a primeira palavra. Fudido sim, privilegiado, há que se discutir. Mas antes fudido do que completamente abandonado. Sim, com certeza. Boa tarde a todos também, a todos. Acho que foi a primeira vez que eu não tinha ouvido nunca ninguém definir tão belamente a ideia do nosso nome e apresentado dessa maneira. É perfeita. Acho que é exatamente isso. E é um nome que até hoje, por incrível, quando ele possui essa ironia, essa anarquia, e sempre as pessoas ainda reagem ao palavrão, né? Acham um gosto duvidoso ainda. E o Abu sempre falava que é fudido porque sou artista, porque faço teatro, e privilegiado
porque sou artista e faço teatro. No Brasil, é um privilégio enorme, né? E, obviamente, infelizmente, nós estamos cada vez mais fodidos e com cada dia mais difícil ter esse privilégio de fazer teatro e fazer arte, eu acho. Eu sou o João Fonseca, acho que todo mundo quer se apresenta. Boa tarde, eu sou a Guta Stresser, sou daqui de Curitiba e entrei na companhia Os Fudidos Privilegiados quando eu me mudei para o Rio, em 95. A gente fez Exorbitâncias com a Bu, a primeira peça que eu fiz com a companhia. E de lá, desse encontro teatral de muita gente, um elenco muito grande, com diferentes cenas de vários autores e também propostas pelo próprio grupo, esse grupo que hoje faz o casamento veio meio daquele reencontro ali do Abu com os Fudidos Privilegiados. Foi quando ele voltou ao Rio para fazer uma novela e convocou todo mundo que já tinha participado do grupo e falou para as pessoas chamarem outras pessoas, e quem quisesse podia ir. Uma coisa totalmente democrática, assim, né, que eu nunca tinha visto antes, sem nenhum tipo de teste ou sei lá o quê. A gente simplesmente chegava e dizia: eu quero participar, eu quero entrar. Eu nunca vi antes, nem depois. Nem depois, exato. Não teve selfie-tape, nada. Vai. Números de seguidores. Nada. Vai, fala que quer entrar, fala o que quer fazer, ocupe seu espaço e siga com a gente. E foi assim que muitos de nós, a maioria, estamos desde esse começo. Depois foram chegando outros participantes, né? A Paulinha de antes, Paulinha Sandrone, o João foi em Exorbitância, Johaine também, né? Filó e eu também. Bom, eu tenho, assim, com esse privilégio de estar participando do Festival de Teatro de Curitiba, com o Casamento, essa peça que a gente estreou em 97, na Ópera de Arame, no festival, numa edição do festival, um imenso sucesso, com a Bujanra ainda entre nós, porque ele está sempre presente em tudo que a gente faz, mas ali ele estava fisicamente presente. E a gente está tendo esse privilégio de fazer de novo essa peça, revisitar o Nelson Rodrigues, esse encontro da companhia do João Fonseca, do Abu, com o Nelson. Está sendo assim, um momento em que eu estou me sentindo mais privilegiada do que fodida, porque, assim, nos últimos anos, a gente sempre pensando sobre o nome da companhia, né? A gente pensa, nossa, a gente está ficando cada vez mais fodido quando as pessoas, enfim, não compreendem as leis de incentivo fiscal e questionam coisas, achando, através de fake news que rolaram e tal, que a gente foi mamar nas leis de incentivo fiscal e não realmente entendendo que a empresa que patrocina através do incentivo fiscal é quem melhor, talvez, se dê bem, porque está tendo ali um desconto no seu imposto que está indo para uma publicidade, digamos assim, da própria empresa, através da coisa mais legal, que é patrocinar a cultura. Quer dizer, mais legal, eu digo assim, uma das mais legais, porque, é claro, a iniciativa privada tem aí vários meios de tornar o seu nome um nome agregador. Mas, a meu ver, tendo um nome ligado à cultura, e grupos no Brasil inteiro que se beneficiaram de leis de incentivo fiscal, e vejam bem, não se beneficiaram no sentido de mamar nas tetas, não. Puderam existir, fazer um espetáculo, produzir um espetáculo. Então, assim, bom, enfim, eu derivei um pouco, mas é isso. A gente tem visto as políticas culturais cada vez mais desmontadas, uma demonização, de uma certa forma, da nossa classe,
que eu achei assim muito cruel, porque de repente a gente passou a ser associado a gente que não gosta de trabalhar, que é vagabundo, que nunca lavou uma louça na vida, como se todo mundo que trabalhasse com arte fosse muito mais privilegiado do que fudido, né? E nos últimos tempos a gente foi vendo assim, pô, eles estão querendo cada vez mais deixar a gente bem fudido e bem pouco privilegiado. Mas, enfim, a gente está aqui na resistência. A arte e cultura nunca vão morrer diante de nenhum governo, de nenhuma política que não seja, enfim, que não nos apoie, porque é isso, a gente resiste pelo próprio fato de que o grande privilégio é a gente ter se descoberto, né, artista, num país onde acho que é tão difícil quando a gente tem que ganhar o nosso pão de cada dia, pagar nossos boletos e tudo mais, a gente fala assim, não, eu vou ser artista mesmo sem dinheiro, mesmo sem grana, mesmo sem apoio, mesmo sem patrocínio. Exemplificando isso, a nossa história com o casamento, com o Festival de Curitiba, a gente começou a montar o casamento sem dinheiro nenhum, como já era habitual, não era uma questão que era uma catástrofe, nós não tínhamos apoio e não ganhávamos salário, e nós começamos a montar não sabíamos como a gente ia abrir o pano, como diz o Bujanra, não sabíamos, não tínhamos um centavo, estávamos ensaiando até que apareceu o convite do Festival de Curitiba, e com o cachê do Festival de Curitiba para as apresentações, a gente fez dívida para pagar os figurinos, para pagar a produção. Obviamente, ninguém ganhou nada, enfim. E aí, enfim, o Festival de Curitiba, na verdade, proporcionou que a gente conseguisse levantar a peça, e foi fundamental para a história da peça ter estreado aqui, e porque repercutiu no Brasil inteiro, e daí a gente começou a fazer uma carreira com ela que foi muito mais, vamos dizer assim, rentável, porque a gente conseguiu vários convites de outros festivais, mas é isso, a maior parte do nosso tempo, das nossas produções, a gente, ainda mais, voltando ao nome, nenhuma empresa quer patrocinar um grupo chamado Os Fudidos Privilegiados. Eles não entendem muito como uma boa associação para eles. Então, a gente nunca teve nenhum tipo de subsídio. E a gente ainda tinha uma outra questão, assim, que quando nós íamos estrear, as matérias elas não saíam porque, né, o grupo tem esse nome, Fudidos Privilegiados. E, às vezes, eles tiravam os fudidos, né? Eram só privilegiados. Os Fs 3 pontinhos. E o nosso primeiro espetáculo, né, que a Guta falou, que foi Exorbitâncias, que chegou a ter 60 atores, eu lembro da gente conversando o que faríamos, né, que figurino seria, e aí cada um pagou a sua camisola, e aí depois teve um tratamento, né, que era para poder ter uma unidade. Então, mas eu ainda penso que somos muito, mas muito privilegiados, porque estamos juntos durante esses anos, sem uma sede, porque não temos uma sede. Então, é o João e a Filó que ficam nos segurando, carregando. Olha, vamos fazer uma leitura. E aí é aquele corre-corre. A gente está comemorando 30 anos, né? A gente comemorou 30 anos ano passado. Então, a gente não comemorou, como o ano passado não existiu. Que nem o próprio festival, né? Que também fez 30 anos no ano passado. É de 91, que nem a gente. É verdade. Esse ano, né? Não, é 1991. Que nem nós. 21 foi cancelado.
né? Bom, eu sou Filomena Mancuso, ele é o Johaine Ildefonso, que não se apresentou, estou te apresentando. E quando fala que a gente começa com exorbitâncias, é porque o grupo fundado em 1991, a Bujanra fundou com um elenco só privilegiado, né? Quer dizer, tinha o coro, que eram as galinhas, como ele chamava, tinha os cisnes e as galinhas. A Paula Sandrone faz parte da fundação como galinha, né? Para vocês vão entender depois. O João meio que não deu, mas era mais ou menos isso, que ele falava assim, para os cisnes, isso... Por quê? Porque ele fazia novela. Como ele fazia novela, ele pegou o elenco do Que Rei Sou Eu e montou um certo Hamlet, né? E aí a Paula Sandrone, Rafael Amado, Denise Santana, que faziam parte do coro desse espetáculo. Né, Paulinha? Isso. Completa aí. Mas já que eu peguei a sua, deixa de você dizer quem você é para você se apresentar. Beleza. Então, eu sou Paula Sandrone. Antes, eu queria te dizer que eu quero muito esse texto. Você depois passa para mim? Vou te dar meu e-mail e tudo, ou você fotografa. Por quê? Porque eu estou fazendo doutorado agora sobre nós. E aí, tudo que eu puder colocar na minha tese, eu coloco. Né? Mentira, porque foi muito interessante o que você falou. Gostei bastante. Isso que a gente estava falando sobre o nome, né? Quando, em 91, ainda existia uma censura bem maior do que hoje nos jornais, né? Então, realmente, o primeiro programa do nosso grupo é Os Privilegiados. Depois apareceu o F3 pontinhos, eu acho que é 98 que no jornal começa a aparecer Fodidos mesmo. E é exatamente isso. A Guta falou que em 95 a Bujanra retornou ao grupo, ao Rio, para fazer a novela. É sempre assim que ele começa um grupo no Rio de Janeiro, né? Em 90 ele foi para o Rio para fazer O Que Rei Sou Eu e conheceu a Vera Holtz e tal. E Cláudia Abreu estava na novela também e ele juntou ali um pessoal e abriu o grupo exatamente como foi em 95 de novo. Quem quer vir, venham, uma reunião, venham, ocupem seu espaço, né? E, quero ser a Fedra. Não, a Fedra já é a Vera Holtz, mas a gente precisa de alguém para abrir a cortina. Você topa abrir a cortina? Não. Então obrigada. Topo, beleza, fica no grupo e vai ocupando seu espaço, né? Era essa maneira de você entrar no grupo se não tivesse como você fazer algo como ator, assim, de cara. E, nossa, muita coisa para falar. Muita história. Então, o casamento, eles estrearam aqui em 97, e a gente ontem estava conversando um pouco, depois do espetáculo, sobre as mudanças desses anos todos, né? Enfim, com certeza, acho que nós somos privilegiados mais do que nunca agora, da gente conseguir se reunir de novo. Enfim, 25 anos depois, alguns com, né, já questões de saúde, já questões de velhice. Né? Então, isso foi maravilhoso. Mas eu acho que quando começou o espetáculo ontem, assim, veio a voz do Abujanra, né? Uma gravação, depois o André veio e falou, e veio a nossa música, tema, e todo mundo entrou. Nossa, eu senti assim, era uma presença total, né? Era a Abujanra presente de novo, como a gente fez aqui 3 anos atrás, né? E eu acho que a gente conseguiu ali uma calma que eu espero que a gente consiga hoje de novo. Exato. E exorbitâncias, que é quando se fala que a gente se juntou, o grupo realmente se formou em exorbitâncias, porque exorbitâncias, quando o Abujanra chegou na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, falando do grupo aberto, eu fui, porque eu já sou produtora da companhia, já fazia produção, e aí estava eu, Guta Stresser, Rose Abdala e Denise Santana, que também são do grupo. A gente estava no final de semana, tomando cerveja, e falou, eu queria muito fazer um espetáculo, eu queria muito trabalhar como atriz, não queria ser só produtora. Vamos para o grupo da Abujanra, que é um grupo aberto. Aí me levaram, era o último dia de entrar, eu lembro que foi dia 28 de junho de 1995, entrei para essa companhia. Quando eu entrei na Fundição Progresso, tinham 111 atores e não tinha produtor. Quer dizer, não tinha quem fosse produzir o espetáculo, né? Aí ela é produtora. Aí, enfim, fiquei já na produção, mas consegui trabalhar como atriz, porque era essa a minha vontade, né? Aí foi maravilhoso, porque daí sim que surgiu a ideia em 95, se formou esse grupo, que aí, finalizando, né, na montagem mesmo, ficaram só 61 atores. Desses 61 atores, ficaram 40 para uma segunda temporada. Nessa segunda temporada, que foi em janeiro que o João, né, já saiu de exorbitância, ficou no que é bom em segredo é melhor em público. Aí, só para dar uma introdução da formação real da companhia. Isso. Quanto companhia?
que é em 1995 para 96, porque em 96 aí vem a ideia de se fazer um estudo sobre a obra não teatral de Nelson Rodrigues, que foi quando a gente lançou pela Companhia das Letras, que a gente deu para o Rui Castro, Núpcias de Fogo, Escravas do Amor, que o João adaptou brilhantemente, como adaptou o Casamento e A Mentira, e foi lançado, né? Temos esses livros, esses romances, porque a gente fez um estudo sobre essa obra na Biblioteca Nacional, todo mundo, o elenco, muita gente participando desses estudos, iam na Biblioteca Nacional e lá filmavam, né, microfilmavam as páginas e recolhia as páginas dos folhetins da Susana Flegg, que ele escrevia sob o pseudônimo de Susana Flegg, e também Mirna Responde, que é Cartas de Mina, era um correio sentimental. Então, a gente pegou todo esse material, no ano todo de 96, entregou para o Rui Castro, e aí o Abujamra falou assim, agora eu quero que vocês façam cenas curtas, como era Exorbitâncias, sobre a obra de Nelson Rodrigues. E o João pegou o Casamento para adaptar, só que o Abujamra falou assim, não vou colocar essa ceninha no casamento, aqui, nessa montagem que se chamou O que é bom em segredo é melhor em público. Aí, no paralelo, o João começou a ensaiar, o Abujamra gostou, se apropriou. Não vou montar porque eu quero montar a peça Aí agora passa para o João a fala, que é daí em diante, que é totalmente dele o espetáculo. Só como foi a história, não foi totalmente assim, foi porque ele queria colocar as cenas do casamento no Que é Bom em Segredo, ele tinha gostado do que ele tinha visto, só que eu falei, não quero. Deu 5 minutos, falei, não quero, e sumi, saí do grupo. Falei, não, deixa, não vou, não quero fazer. Eu tinha já uma história engraçada nas Exorbitâncias, porque estreou, uma semana antes de estrear, ele cortou todas as minhas cenas, aí eu também saí. E aí, uma semana depois que eu saí, ele me ligou e falou, por que você não sumiu, Joãozinho? Eu falei, Bu, não é nada, porque ele sempre falava uma frase, assim, se você não está feliz, sai. E aí eu falei, eu não estava feliz. Aí ele falou, vem aqui conversar comigo. E aí eu conversei com ele, e ele perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o casamento inteiro, não quero fazer ceninha. Quero fazer inteiro. Ele falou, tudo bem. Aí eu falei, eu estou falando para você, ele falou, outro assunto. Já entendi. Tudo bem. Eu falei, é só assim? Só foi falar assim? Ele falou, Aí ele pegou pelo braço, entrou no Dulcina, estava o elenco inteiro reunido, e falou assim, a partir de segunda-feira, o João Fonseca vai estar dirigindo o casamento, quem quiser papel é com ele. E aí eu comecei a ensaiar, e ele vinha de vez em quando, eu comecei a ensaiar com um projeto sem pretensão nenhuma de fazer. É a minha primeira direção. Eu completo 25 anos como diretor aqui em Curitiba, coisa que eu jamais pensei que aconteceria na minha vida. Eu não me julgava diretor. Foi o Abujamra que inventou isso e que me falou, você é diretor. E eu fui acreditando. E eu estava dirigindo, ia dirigir para entrar no horário alternativo da companhia. E aí veio o convite de Curitiba. E aí ele pegou e falou assim, então agora a gente vai fazer junto. A gente vai para Curitiba, a gente vai fazer junto. E aí foi a história. Esse convite veio da seguinte forma. A Guta, de Curitiba, já conhecia o pessoal, aqui o Leandro, falou com o Leandro, e eu falei com o Max Luiz, que era o crítico, na época, que era o curador. Então, a gente chegou para esses dois paralelos, e aí a gente conseguiu introduzir aqui para estrear aqui, que foi maravilhoso. E isso que ele falou. Com esse dinheiro do festival, esse cachê dessas duas apresentações, a gente conseguiu montar todo o espetáculo, com todo o figurino, que sempre foi a só a rigor, que a gente sempre tem que agradecer, que nos apoiou desde a primeira montagem. A gente vai lá, pede de novo os ternos, todo mundo vestido de noivo, tal. Então, a gente sempre teve muitos apoios, graças a Deus. E, com esse dinheiro, deu para pagar os custos da produção, que ele fala. E essa coisa que tu fala, só falar uma coisa da ocupação, porque o Abujamra, quando fez um certo Hamlet, foi no Teatro Dulcina, em 1991. Aí ficou lá em 91, 92, 93, foi embora, acabou, voltou em 95, fizemos 95, 96. A gente pediu de novo o Teatro Dulcina, quando a gente entrou no Teatro Dulcina ocupando. A gente ocupou porque a gente fez uma homenagem, dia 23 de agosto de 1996, que é o aniversário, 23 de agosto, aniversário de Nelson, com as 1000 frases só que a gente fez 100, 1000 frases do livro Flor de Obsessão,
direção do Rui Castro, que a gente lançou ali no Dulcina, e dali, então, a gente ficou 5 anos no Dulcina. A gente só perdeu o Dulcina em 2001, porque a Bujanra saiu do grupo em 2000. Ele mandou a gente tomar no cu, foi embora, e não quis mais saber da gente. Aí o João assumiu, né? A gente tem 10 anos de Antônia Bujanra e agora mais de 10 anos de João Fonseca no grupo, como diretor artístico. Falar que ele também, fora esse dinheiro do cachê do festival, o Abu ele foi um dos precursores do crowdfunding, né? Porque ele falava, vamos vender advanced tickets. E a gente vendia por R$50, a pessoa ganhava um nome no livro de ouro da companhia. Nem sei se isso existe, esse livro, mas tipo, era uma coisa... Aí o Talma fez uma doação, comprou advanced tickets por R$4.000. Roberto Talma. O Roberto Talma. E a gente daí comprava material para fazer o cenário, a gente ia todo mundo para o Dulcina fazer as tapadeiras de papelão pintando de vermelho, tudo. Enfim, muita história. Queria falar também ainda de 91, que é tanta história que as coisas vão caindo assim, né? Mas uma coisa da modernidade do Abu Janra. Bom, primeiro, em 91, ele veio com a ideia de um teatro de repertório, né? Então, já estava na cabeça dele um certo Hamlet, que era uma peça que ele já tinha montado com homens, já tinha montado em Nova York, e aí, no Rio, resolveu montar só com mulheres. Fedra também era só com mulheres, e A Serpente era o Nelson Rodrigues, uma peça que ele também já tinha montado, né? Ele foi uma remontagem em 91. Então, só Fedra era a peça nova. Mas uma coisa que eu acho que provavelmente ninguém pensava, e que ele, em 91, já queria, na fundação do grupo, ele olhava e via aquela branquitude privilegiada, ou não, mas, enfim, quer dizer, uma branquitude ali só, né? Ele falava, gente, cadê as pessoas negras? Quero pelo menos 2 mulheres negras nesse elenco, nesse coro, não pode ter um coro só de brancas. E aí vieram a Maria Salvadora e a Lizzy Claire Pereira. Então, né, 91, acho que pouquíssima gente pensava nisso, né? E ele já com 60 anos era uma preocupação dele. Ele tinha que ter pessoas negras no elenco. E aí foi isso. Na verdade, a minha grande surpresa agora estudando é que em 92, na verdade, não aconteceu nada no Dulcina. Foi em 91 e 93. Eu estava lá com 20 anos, já não lembrava das coisas direito, até porque eu estava, enfim, em 92 e 93 eu estava fazendo outras coisas. Mas, então, a gente esteve no Dulcina em 91, em 93, só no primeiro semestre, e, quando o Janra voltava para São Paulo, a companhia acabava. Então, em 94, ele ainda fez o SESI, lá o inspetor-geral, eu tive a sorte de fazer com ele, e, quando ele voltou para o Rio, em 95, por sorte, apareceram essas pessoas que podiam o Janra voltar para São Paulo, e o núcleo continuava. Em 91 e 93... a galera que estava no comando não tinha tempo, não tinha força, não tinha vontade, vários motivos para não manter ali a chama do grupo acesa. Mas, a partir de 95, tudo começou a fluir. Em 95, quando eu cheguei também, e me deparei com 120 atores, e muita gente já conhecida, e eu começando ainda no teatro profissional, né, porque até então eu fazia os espetáculos na minha escola, enfim. E aí, quando eu sentei, e eu estava muito próximo dele, e aí ele olhou assim e gritou, antes de começar a reunião, um preto! E eu lembro, o Mauro que tinha me levado, o Mauro Marques, que também é aqui do grupo, que está aqui fotografando, e aí eu levei um susto, assim, eu lembro que eu fiquei muito assustado, e aí, depois da reunião, ele veio falar, porque ele tinha essa coisa de pegar a gente pelo braço, né, e falar, e ele muito bem-vindo, ocupe o seu espaço. E aí, naquele momento, sabe quando você abre uma porta e você fala assim, eu estou entrando numa porta muito bacana, na porta que eu quero entrar nessa porta. Eu tinha acabado de assistir um certo Hamlet, A Serpente, todos os espetáculos, e eu lembro que, quando eu saí do teatro, eu saí com a cabeça totalmente enlouquecida, e assim, eu quero muito trabalhar com esse homem. Será que um dia eu vou conseguir trabalhar com esse homem? E o Abu tinha uma coisa também, que ele falava tanta coisa para a gente, que a gente acreditava, e às vezes eram coisas individuais, que você saía dali falando assim, não, realmente eu sou isso que ele está falando, mas a gente...
Ele empoderava. E eu lembro que nessa pesquisa, da gente apresentando os textos, né, definindo ali o que cada um ia fazer, eu sempre, como eu gostava de dançar, fazia aula de circo, aquelas coisas, eu sempre apresentava alguma coisa cuspindo fogo, e na perna de pau, e dançando, ele cortava tudo. Ele elogiava e depois ele cortava, nada daquilo entrava. Mas era muito interessante a delicadeza e, às vezes, claro que ele também não era só essa, né? Ele era cruel também, mas era uma crueldade que te fazia pensar e que te fazia pesquisar. Era uma... Eu acho que a maioria, né? A gente não tinha ainda uma história... claro, tinha algumas pessoas vindo de escolas de teatro, outras eram de cursos livres, enfim. E ele era uma aula, ele ia dirigindo, ele ia falando, e a gente corria para os cadernos, cada um tinha um caderno, e a gente anotava tudo. Tudo que ele falava, a gente, era um autor, era um artista plástico, era uma cidade, era um prato, eram coisas que ele... Né, que ele realmente ele mexia muito com a gente. E eu lembro que eu fazendo o Alto da Compadecida, né, com o João já dirigindo também com ele, e aí pintou a oportunidade de eu fazer um espetáculo fora do Brasil, era a primeira viagem internacional, e aí eu já me achando, né, assim, aí eu fui conversar com ele, e aí eu falei, poxa, Bu, pintou uma viagem, a Helena Inês me chamou para fazer um espetáculo com ela na Espanha, e aí ele olhou para mim, ele me chamava de Joe. Joe, você pode ir que seu lugar está garantido, você vai conhecer o Gaudí, você vai não sei o quê, você tem que ir no museu tal, no restaurante tal, e isso era tão importante que realmente eu fui fazer a viagem, voltei com uma cabeça mais pirada ainda, né? E ele, na minha vida e na vida dos meus amigos aqui, né? Não tem como a gente não falar e respirar o Abu, né? Mesmo quando nós não estamos juntos, né? Cada um fazendo o seu trabalho, todo mundo que trabalha com a gente, todo mundo conhece o Abu, as histórias do Abu, porque não tem como não dividir isso com as outras pessoas. Deixa eu só interromper um pouco. Você quer uma água? Porque o negócio aqui foi a maior resposta para uma pergunta que eu já vi na minha vida. 1 hora de resposta. Mas foi muito interessante ouvir como o fluxo vai chegando e o passado vai invadindo o presente e tudo vai se colocando. É muito rico tudo isso, e como pulsa ainda, como há uma vida acontecendo de verdade nessa história. Mas eu queria tentar aproximar um pouco para a gente para o presente. Vocês voltam com o Nelson Rodrigues para o festival. E o Nelson, a gente sabe, ele é a exposição do mais absurdo do que a gente pode ter de reacionário desse país, que se tornou exatamente o que o Nelson previu aos olhos vistos. Então, como é agora lidar com o Nelson Rodrigues dentro da perspectiva de que não é mais o desvelamento daquilo que o Nelson pretendia mostrar no subterrâneo da sociedade, é o exposto? Olha, é difícil, né? Porque é isso. A gente percebe a reação da plateia é outra. Ontem foi a primeira vez que a gente fez o casamento, né? Depois de tanto tempo. Mas eu acredito que, infelizmente, como você disse, o que aconteceu com toda a nossa história deixou muito mais forte, porque o que acontece? O casamento, ele está falando de uma família, ele tá falando da família tradicional brasileira que acredita que é do bem porque ela paga. Então, assim, o meu personagem fala, eu sou um homem de bem, eu pago. Então, é sobre essa família que não importa, que passa por cima das classes mais baixas, que aniquila
todo mundo à sua volta que não tem poder aquisitivo destrói as vidas, porque o que importa é o casamento, o que importa é a fachada, o que importa é como nós aparecemos. Tudo acontece em 24 horas na vida do Sabino, da Glorinha, e a gente descobre toda a podridão que existe debaixo do tapete e, obviamente, as transgressões humanas de cada personagem, mas eles terminam casando com um sorriso na cara. E a gente tem cada vez mais visto que esse tipo de comportamento de uma elite cultural que se apega nos preceitos da tradicional família brasileira, né? Mas a gente ainda está tentando viver, quer dizer, rever o Nelson. E o Casamento é um livro muito diferente, porque é o único livro que ele fez, né? Então, de certa forma, ele concentrou ali várias ideias que ele distribui, que ele vinha vindo em todas as peças. Eu, durante a peça ontem, eu mesmo eu fiquei espantado. Eu falei assim, gente, acontece isso mesmo? A gente está falando isso mesmo? E eu vou sentindo, quanto personagem, e vou sentindo que o público também vai cada vez mais se divertindo e se incomodando e se questionando e parando para falar assim, mas ele está falando isso, pode falar? O que é isso? Que, além de tudo, é uma peça da década de 60 que é com a moral da década de 60, com todas uma falta de questão com relação ao tratamento da mulher, ao tratamento da diversidade. É uma peça que, basicamente, fala, como já no Beijo no Asfalto, tudo acontece porque um personagem acha que viu um outro beijando, um homem beijando outro homem, e isso destrói tudo, porque isso não pode, porque essa moral deles, das aparências, não aceita. Meu personagem, que tem esse comportamento, transa com uma epilética de 13 anos, durante o ataque, mas choca ele a possibilidade do genro ser visto como um homossexual. Então, é de uma complexidade toda a trama, e isso talvez tenha sido a coisa mais difícil de adaptar, porque isso, num livro, ele consegue ter o seu tempo, ele vai ganhando outras camadas, ele vai se aprofundando, você tem um tempo do livro, que no teatro a gente vai fazendo uma edição. Então, essa edição, às vezes, são opções muito difíceis para um livro tão rico, eu acho. Não sei se respondi agora. Claro que respondeu. E você falando, eu fico pensando que hoje talvez a gente precise pensar o Nelson a partir de um recorte sobre o fetichismo do perverso, né? Que se esconde na sociedade brasileira e nessa formação toda. Eu acho lindo quando você conta o entusiasmo do Abu quando você chega na sala, pensando que isso acontece no Rio de Janeiro, onde os corpos estão misturados nas praias. Não é como São Paulo, que os corpos não são vistos, né? Eles são periféricos e longe. Mas no Rio de Janeiro eles estão juntos, quer dizer, e não atravessar essa rua. Há uma perversidade nisso que é colocado quase que como uma naturalidade das coisas. E o Nelson, num certo sentido, ainda que ele possa ser apontado como um reacionário ao seu tempo ou não importa, ele torna visível esse fetiche, esse apreço por esse perverso que se esconde em todos nós. Num certo sentido, em todos nós. Ele expõe isso de uma maneira teatral, né? Ele acaba para além do que possa acontecer, mas que em algum lugar pode existir. Aquela frase, né, que tem na peça e em vários, enfim, ensaios do Nelson: o que não é dito apodrece em nós, né?
e que ele fala muito sobre essa questão de que varrer para baixo do tapete, não, né? Vamos mostrar o que é bom em segredo, é melhor em público e tudo mais, porque essa família ali do casamento, né? Sabino, Shoa, Maranhão, Glorinha, Eudóxia, as irmãs, tal. Ela chantageia um pai, a Glorinha seduz todo mundo, o pai, o médico, a mãe, todo mundo. Ela seduz, mas também se sente vítima no momento em que é abusada e, enfim, é uma vítima, porque é isso. A gente estava conversando ontem depois da peça, né? Imagina ser criada nessa família. Então, assim, a Glorinha já é totalmente perversa, também tem a sua perversão, né? E todos ali têm, assim, não tem um personagem que escapa, né? O padre, as irmãs, o pai, a Noêmia, porque daí também ela, com o Xavier, né? Ela reproduz com o Xavier a humilhação que ela sofre do Sabino, né? Então, assim, como, enfim, o Nelson, ele realmente botava o dedo na ferida, né, dessa sociedade aí que, enfim, não gosta muito de olhar para a sua própria lepra, né, assumir a sua lepra. E o Nelson falava muito isso, né, quando eu lembro o ensaio dele que a gente leu lá nesse estudo, que algum crítico, sei lá, falou do álbum de família, mas é muito incesto, 7 incestos, sei lá quantos são. Aí o Nelson, e um incesto, tudo bem, então, né? Quer dizer, 7 que é ruim, tem que ter 7, que é justamente para jogar um holofote sobre uma coisa que acontece em vários lares e que é varrido para baixo do tapete, de uma maneira, né? Outro dia, minha mãe estava me contando aqui uma história daqui da cidade, que na época dela e tal, que ela era jovem e que isso era um super tabu, não ser mais virgem, uma noiva foi devolvida pelo marido quando descobriu que ela não era, como diria o Nelson, cabaço. E aí o noivo foi lá na casa do pai e da mãe falar, olha, eu estou devolvendo porque ela não é mais virgem e a minha honra não permite que eu case com essa mulher que já não é virgem. E aí o pai falou, fui eu. E o homem saiu de lá, depois o cara se matou, o pai. Diz que um médico respeitadíssimo na cidade. Enfim, eu achei, é tão rodriguiano, sabe? E é absolutamente uma história real, verídica. Então, quer dizer, a gente fala, o Nelson, ele fala de coisas que não existem. Não, ele fala de coisas que existem, mas que, na maioria das vezes, são realmente varridas para baixo dos tapetes, escondidas nos armários, né? Ninguém quer botar para fora, né, da sua imagem de família moralmente ilibada e tal, esse tipo de perversão, né, como você falou, esse fetichismo, assim, né, com a perversão, assim, que tem na obra do Nelson. Mas aí a minha pergunta é, Guta, como a gente pode, então, lidar daqui para frente com a representação dessas perversões de forma crítica, no momento em que ela se torna uma caricatura visível? Porque a gente chegou a esse estado no Brasil, né? Parece que tudo aquilo que era escondido virou uma caricatura a ser aplaudida pelo grotesco. Como a gente dar representatividade a isso, como o teatro superar agora e continuar a surpreender e inquietar? Acho que assim teve de um tempo para cá, né? Saiu, sei lá, desse submundo aí, desse underground, onde a gente não estava vendo esse fascismo do qual assim uma grande parcela da população se orgulha, né? E isso vem lá de um pensamento absurdo de Steve Bannon e Roger Stone e tal, que são esses caras marqueteiros lá que se orgulham assim das fake news e de usar fake news para mexer com resultados, né, de eleições e tudo mais, e que justamente eles, eu li outro dia que na eleição do Trump o Bannon falou assim,
Não, vocês estão errados. A gente não tem que esconder que a gente não gosta de homossexual, que a gente não gosta, que a gente acha que o lugar de mulher é na cozinha mesmo, que a gente é racista, xenófobo. Não, a gente tem que dizer, porque tem uma galera que vai vir com a gente porque está sentindo falta de uma representatividade de pessoas assim na política, que assumam tão claramente assim a sua lepra, né? E é assustador, né? Porque daí você fala assim, o que a gente faz agora que seja mais chocante do que isso, né? Do que pessoas que se assumem ruins, na minha opinião, assim, né? Não, sem ruins, não quero ficar também sendo maniqueísta, mas sem um olhar pela coletividade, né? Sem um olhar pelo próximo, sem uma empatia, né? Com alguém que seja financeiramente menos privilegiado, ou que seja de outra raça, ou de outra ascendência, de outra, né, venha de outro país, de outro lugar. Então, assim, eu esqueci até, tem uma palavra bem para isso, assim, mas, enfim, eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu fiquei pensando muito assim no último festival que a gente fez o casamento, antes desse, que foi em 2012. A gente já achou a reação da plateia no Guairão totalmente diferente da reação de 97 na Ópera de Arame. Onde, em 97, na Ópera de Arame, a gente estava com medo, porque não sabia o que ia acontecer, aquela peça que já começa com o pesadelo do Sabino, com o ginecologista botando uma hóstia entre as pernas da filha, e ela, a hóstia não. E a gente, nossa, será que, né, vamos levar tomate? Vaia, será que as pessoas vão sair em hordas? E as pessoas, na Ópera de Arame, lá em 97, começaram a rir logo no começo. A gente, oba, eles entenderam que a gente está fazendo, né, não é que uma piada sobre, mas a gente está fazendo melodramaticamente, a gente está fazendo exageradamente, mostrando essa, né, essa família horrorosa, que é a família do Sabino. E às 24 horas antes ali do casamento da Glorinha. Em 2012, no Guairão, era um silêncio sepulcral, assim, muito poucas risadas perto de 97, pessoas saindo, muita gente saindo e se sentindo realmente ofendido. E aí a gente começou a se perguntar sobre essa questão do politicamente correto, né? Que também foi uma coisa que veio e que prejudicou, eu acho, assim, bastante não é que prejudicou, mas começou a tornar mais complicada, digamos assim, a dramaturgia, porque tudo que a gente fazia em politicamente incorreto começou a ser julgado como se a ficção não tivesse o politicamente incorreto, né, na dramaturgia. As pessoas na dramaturgia, elas não são todas legais, maneiras, inclusivas. E como é que você vai mostrar, né, representar essa vilania, digamos assim, mas também sem colocar de novo no maniqueísmo, porque eu acho que essa humanidade dos personagens do Nelson também é bem contemporânea, assim, né? Porque o Sabino é um vilão, a gente pode olhar ele como um vilão, mas no final ele vai lá e assume um assassinato que não foi ele, porque ele se sente culpado por saber que ficar com aquela mulher que é secretária dele, ela abandonou o homem que estava com ela, que acabou assassinando ela depois. Então, né, tem esses personagens assim que não são exatamente bons nem ruins, mas eles são o que eles são. Por exemplo, o Zé Honório, do casamento. Ele transa com o cara, com o chofer de ônibus, na frente do pai, paralítico, na cama e tal. Mas ele sofreu uma surra de chicote quando era garoto e o pai pegou ele. 30 dias apanhou de chicote do pai. Então, ele foi torturado por esse pai, né? Então, né, aonde está a vilania, né? Você fica ali. Agora, quando a gente começa a ir para esse terreno do politicamente correto, fica complicado também. Que como é que a gente vai falar dessas coisas, né? Que realmente eu acho que a arte está aí para isso, para ser um espelho também, não é um espelho, mas, enfim, representar o que acontece
na sociedade, né? Sem a gente ser politicamente incorreto, porque os personagens não são politicamente corretos, todos, pelo menos. Eu acho que aí cabe uma complexidade bastante profunda, depois que o João comente também, que é uma espécie de servilidade, assim, tem que ter um serviço naquilo que você apresenta ao público, tem que ter uma moral, tem que ter uma resposta, tem que se ganhar alguma coisa com aquilo, né? E muitas vezes o politicamente incorreto não permite que algo seja dado apenas para desestabilizar, né? E aí eu estava ouvindo vocês, olhando para ele, me lembrei que queria contar, inclusive, para você isso, que quando Peter Brook montou Hamlet, num encontro com a imprensa, e o protagonista era negro, perguntaram qual era a moral que o Peter Brook queria com aquilo, porque colocar o herói, e aí a gente poderia entrar numa discussão aqui ad eterno se Hamlet é um herói ou não, mas por que o herói negro, e se isso era um resgate histórico? E o Peter Brook respondeu, porque ele era o melhor ator. E, às vezes, é tão simples assim, né? Não precisa tudo ter um sentido de explicar alguma coisa ou traduzir alguma coisa, pode simplesmente ser feito como arte. E a gente perde um pouco a dimensão da arte quando o politicamente correto invade de forma tão profunda. Mas deixo a pergunta para o João, como a gente representar agora o que já está dado em excesso? Como superar e surpreender o público? Eu acho que a gente estava pensando aqui enquanto vocês falavam, isso tudo, acho que deixa a gente mais inquieto. Então, assim, a gente não sabe, mas a gente fica a gente está cada vez mais com vontade de falar e precisando falar, e todas essas questões, elas são complexas, mas elas são ricas de humanidade, e é isso que a gente quer fazer, e é sobre o ser humano que a gente quer falar. Então, quanto mais rico o tempo, mesmo que seja em questões profundamente difíceis, para a gente, quanto artista, a gente se move mais, eu acho. Eu tendo a pensar que mas não tem uma resposta de como isso vai se dar, mas eu sei que, atravessando um período tão difícil como a gente está atravessando, eu acredito que surjam cada vez mais coisas, mais pessoas, e coisas muito boas vêm por aí, eu acredito. Eu estava pensando uma coisa, quando o João falou também, você estava falando aqui do Peter Brook, que eu lembrei, que quando você falou assim, o Abujamra era cruel, e ele falava uma frase que é muito marcante para mim, que é o espetáculo é soberano. Então, toda vez que eu falava para ele assim, mas você vai cortar isso? Você vai tirar esse ator? Você vai mudar isso? E ele falava para mim, o que você acha que é o melhor para o espetáculo? É tirar? Se para o espetáculo é tirar, então é o melhor, porque o espetáculo é soberano. É o que é melhor para o espetáculo, para o coletivo, para o resultado. Não é uma coisa nunca pessoal, nunca passa pelo pessoal. É o que vai ser melhor para o espetáculo. E, de repente, silêncio. O que mais? Né? É bom, assim, de vez em quando, também deixar escapar. A gente está quase para acabar, porque a gente tem que ser bem rígido com o horário hoje. Não, temos meia hora ainda. Então, queria trazer algumas novas questões. A estética, por si, tem também se modificado de uma forma muito constante no fazer teatral, passando muito pelo eu, né, pelo documental, pela exposição desse sujeito em cena, tirando um pouco a carga dramática que o teatro sempre teve no seu repertório mais moderno, e reconstruindo a dramaturgia a partir de outros princípios que não mais aqueles formais. Isso confronta muito, especificamente, o tipo de teatro que vocês fazem. Mas isso não significa que seja melhor ou que seja pior. Não estou colocando nesses valores. Mas existe em vocês alguma inquietação de tentar reunir, dentro dessa contemporaneidade, algumas dessas pesquisas
na linguagem de vocês, porque acho que seria um ganho para os dois lados. Assim, o nosso último espetáculo talvez fosse um pouco já nesse caminho, que foi uma peça inédita do Otávio Martins, chamada Pressa. E, de alguma forma, eu acho que a dramaturgia do Otávio, a gente entrando naquela dramaturgia, que era muito desconstruída já, ou seja, era uma peça onde já ninguém tinha nome, já é esposa, marido calmo, garota grávida, todo mundo, ninguém tinha uma personalidade definida por um nome, e eram várias histórias entremeadas. Eu acho que nos interessa tudo, principalmente pensando na dramaturgia brasileira, nos interessa sempre estar trazendo tudo que vem de novo acontecendo e tentar trazer. Lógico, a nossa estética é muito forte por conta do Abujamra, e ela será sempre um pouco coreográfica, ela será um pouco sempre um pouco exagerada, um pouco distanciada, mas acho que é isso. Existe esse desejo de mesclar com outras possibilidades sempre. E isso, através até da reunião de outras pessoas e procurando outros textos. Então, o contato com o Otávio foi muito bom, já foi um caminho bem diferente. Eu queria só falar sobre o nosso grupo ele é bem singular, assim, porque no começo dos anos 90, muitos grupos no Rio de Janeiro começaram foram criados, né? O final dos anos 80, início dos anos 90, tanto até o Armazém indo para o Rio, enfim, Atores de Laura, a Companhia dos Atores, Pequeno Gesto, e cada um deles, a maioria deles vai nascer porque é um grupo que se junta, pessoas que se escolhem. E o nosso grupo não foi assim. Nosso grupo, todo mundo chegou por causa do Abujamra, né? E é claro, o Abujamra escolhia um elenco, por exemplo, mas ele também não escolheu muitas pessoas. Era os fortes que ficaram fizeram o grupo, né? Então tem essa singularidade, assim, esse grupo. Hoje em dia a gente está junto, mas eu estou comentando isso porque você falou sobre falar de si mesmo, né? Hoje a gente tem Grace Passot, tem Leonardo Neto, falando da sua própria história, né? No caso, monólogo, mas os coletivos que fazem isso também, geralmente são coletivos que se escolhem, que vêm de algum lugar comum, né? Aqui cada um veio de um lado, não nos escolhemos, quase que não fomos escolhidos, tem essa particularidade, assim, é um grupo muito particular. Tem uma coisa bonita do Abu, que vocês citam ele em cada frase, isso é muito interessante. Porque o Abu faz parte do imaginário, acho que de todo mundo, por conta do que ele foi fazer na televisão, das provocações, né, do programa dele na televisão. Todo mundo conhece o Abu. Quer dizer, eu sou uma geração que cresceu assistindo Que Rei Sou Eu, que estou assistindo de novo agora na televisão. Mas acho que as provocações do Abu também permearam todo mundo, porque em algum momento, você assistindo aquele programa, você se sentiu ofendido dele perguntar aquilo para um convidado. Fala, você não vai fazer isso. Aí ele ia lá e fazia. E era sensacional, porque quase sempre os convidados se divertiam muito em serem provocados. E aí também você se desarmava, né? Então o Abu ele permeia um pouco, acho que o imaginário comum de todo mundo, e entendo ele se tornar o epicentro das pessoas irem procurá-lo. Mas agora vocês têm que lidar com a áurea dessa persona que ficou. E as pessoas ainda procuram vocês tentando encontrar o Abu? Não sei te dizer. Eu não sei, acho que não. Assim, de alguma forma, quando passou um tempo, obviamente, eu como diretor, que comecei uma carreira junto com o Abujamra, e depois fui procurar o meu caminho, durante um tempo, eu nunca neguei o Abujamra, mas durante o tempo eu quis buscar o meu caminho, então, de alguma forma, eu
afastava um pouco algumas coisas do Abujamra para tentar entender o que eu era. E depois disso, comecei vendo que, depois de um tempo, vi que isso era uma bobagem. E já voltei a trazer o Abujamra. E aí, quando fui me aproximando de novo, a gente agora é um privilégio estar mostrando uma direção dele e fazendo com que as pessoas conheçam um pouco do que era aquele trabalho. Eu tento trazer o casamento, a gente fez algumas alterações, mas algumas adaptações sempre, porque é irresistível isso, e porque é necessário, porque ele faria também, mas a base ali é importante que seja a assinatura dele ali. Agora, eles, acho que quando vão ver um espetáculo nosso, de alguma forma, esperam ainda, tem em algum lugar aquela cara do Abujamra, do que éramos, do que somos nós juntos com ele. Então, mesmo que tenha mudado, ou que não seja uma cobrança, mas existe, sim. Vou ver um espetáculo dos Fudidos Privilegiados, mesmo que seja com quem for, qualquer um de nós dirigindo ou atuando, existe uma expectativa, assim, talvez, de ter alguma coisa ali. E sabe que vai ter, porque é muito difícil, é muito presente mesmo, como você falou. Eu acho que procuram a estética, né? Porque, né, a estética é muito forte, né? E também não é qualquer ator que consegue estar dentro dessa estética. A gente cansou de ver assim, personagem morrendo e às vezes eram quase 5 minutos, o ator com o braço para cima, a cena parada. E aquilo ali era 2 horas para a gente, né? E quando você acelerava um pouco o braço, ele, não, está rápido demais. Então, tem essa linguagem que foi muito rica e ainda é, né? Porque é o que o João está falando. Você vai fazer um outro trabalho, você acaba sempre levando... Você está falando uma coisa que eu sempre lembro que é engraçado, que às vezes já aconteceu de eu ir dirigir uma peça e aí alguém tem que beijar e eu falo assim, agora eu quero que você vá beijar bem devagar. Aí a pessoa faz assim, ó. Eu falo, isso não é devagar, você não está entendendo o que é devagar. É bem devagar mesmo. É parar a cena. Outro dia eu falei, né? A gente está todo dia... A gente está trabalhando, todo dia está pensando no Abujamra, lembrando, ou mesmo não lembrando, fazendo Abujamra, né? E aí eu falei, agora você vai andar, alunos, né? Você vai andar bem devagar aqui. Você conhece Bob Wilson? Não. Aí a gente conheceu Bob Wilson porque o Abujamra ensinou para a gente quem é Bob Wilson, entendeu? Então a gente agora ensina para as pessoas quem é Bob Wilson. Bem devagar, você vai levar 1 hora daqui e ali. Exatamente isso, o devagar que a gente aprendeu, as novas gerações não entendem. Você tem que dar referência, fazer e tal. Porque o Abujamra, quando ele juntou, né, a gente se juntou, ele falou, eu quero formar diretores. Eu não estou aqui só para dirigir um espetáculo, eu quero formar diretores. E por isso que, assim que o João se tornou um grande diretor, ele virou o Darling do Brasil. Então, o Abujamra falou, como é que vai o Darling brasileiro? Toda vez que ia para São Paulo, ele perguntava assim, debochando nada, era verdade. E aí e ele fez isso, ele formou, eu também dirijo, apesar de produzir, atuar, fazer figurino, eu também dirijo. Ela dirige, ele dirige, ele formou muitos diretores. E isso que é muito importante, porque a gente realmente leva para a vida, para o dia a dia da nossa vida, coisas do Abujamra que ele falava para a gente. Que nem aqui, tem aqui na plateia hoje mais componentes da Companhia dos Fudidos, que não deu para botar todo mundo aqui, tá? Porque nós somos ainda continuando sendo muitos, né? Continuamos. E não só diretores, né? Cenógrafos, tem o Nelo Marrese, que é uma escola. É uma né? escola, ele formou, era uma escola prática de montagem. Porque nós tínhamos que resolver, né? Então, ele pegava assim, fulano vai dirigir 4 atores na cena tal, o outro resolve o cenário, Joe vai ali e faz uma coreografia. Então, aquilo ali você ia fazendo e ele ocupando o seu espaço e ele também avaliando. Para a gente era sempre, lógico, a gente queria agradar, né? Então, quando ele fazia um comentário
bacana, assim, a gente saía daquele ensaio se achando já o diretor, né? Ele era muito dogmático, o Abu. Ele tinha essa questão de falar os dogmas da companhia. Então, tinham frases que ele repetia sempre para a gente. Eu gosto de atores científicos, enforquem-se com a corda da liberdade. A vida é sua, estrague-a como quiser. A vida é sua, estrague-a como quiser. Não engravidem nos bastidores, não criem cuervos. Não tropecem em palitos de fósforo. Não tropecem em palitos de fósforos. E isso ia formando também assim a nossa cabeça, a nossa maneira mesmo estética de fazer, porque ele sempre dizia: eu sou mais coreógrafo do que diretor. Eu queria era ter um corpo de baile, já que eu não tenho, vocês vão fazer isso direitinho, bem. Eu quero piscina olímpica. Aí a gente, piscina olímpica, né? Porque era nado sincronizado. Era nado sincronizado e ele falava piscina olímpica. Eu quero piscina olímpica. Giovana tem uma pergunta para vocês. Eu tenho uma pergunta. É muito lindo ouvir todos vocês e as histórias do Abu Janra. Eu não encontrei Abu Janra muitas vezes na vida, acho que conheci junto com Guta, num curso em 90. Mas eu queria saber, assim, a presença de vocês, né, dá para ver a nossa emoção em ter vocês aqui e reciprocamente vocês, né? Esses 30 anos de festival que estamos comemorando nos faz pensar também nos próximos 30. E a minha questão é sobre o futuro, sobre o porvir da companhia, projetos, vontades, e também me aguçou a vontade de ver mais Nelson Rodrigues, né? Se isso passa pela cabeça de vocês. Sempre passa, Nelson. Eu queria fazer todas as 17 peças, mas não sei se conseguirei. Mas a gente sempre tem vontade de fazer, Nelson. O nosso próximo projeto, a priori, a gente tem uma ideia de remontar um certo Hamlet. Esse era o projeto para a comemoração dos 30 anos. Seria fazer uma nova montagem do Um Certo Hamlet, chamada Um Outro Hamlet, que é uma adaptação do Abu Janra, de um texto de um italiano chamado Giovanni Testori, que ele pegou o Rainer Miller, misturou com Shakespeare e fez esse espetáculo. Ele refez tantas vezes. A gente tem essa vontade. A gente tem a vontade de fazer um Jorge Andrade também, que um desejo da companhia já há muito tempo. Já estamos, e agora a gente está na idade. Tem uma peça chamada A Escada, que a gente olhou e falou assim: acho que agora a gente pode fazer isso. Mas os planos da companhia agora, imediatos, talvez fosse conseguir fazer alguma coisa do casamento, já que nós remontamos, seguir com ele um pouco para o Rio de Janeiro, pelo menos, tentar fazer essa comemoração com o Hamlet, para a remontagem do Hamlet, e buscar novos caminhos mesmo, tentar pensar novos projetos. A priori seria o Hamlet e A Escada. Estou esquecendo alguma ideia? Enfim, desculpa, Gutinha. Sempre a linha da companhia sempre foi revisitar clássicos e, vamos dizer assim, dar uma chacoalhada neles, e teatro brasileiro, teatro contemporâneo brasileiro. É isso que a gente tem tentado, que a gente gosta de fazer. Não que isso não aconteça tudo no timing, no caminho, que Comédia Russa, que era o Pedro Brício, né? Que era um texto inédito também do Pedro. Quer dizer, os textos inéditos sempre nos interessam pegar essa gente nova que está escrevendo e trazer para a cena. Acho que basicamente é isso, por enquanto. Na verdade, não é uma resposta, eu só queria fazer uma parte que a Giovana Soar, eu comecei a fazer teatro em 85, com a Gil, no mesmo grupo dela, que a gente era no colégio que a gente estudava, e tinha um grupo de teatro, e eu entrei para esse grupo de teatro, e foi quando eu conheci a Giovana Soar, e, nossa,
temos também muitas histórias. Foi só uma parte mesmo, porque, enfim, Quantos planos... foi uma emoção encontrar ela aqui. A gente, Nelson, com certeza, e a gente também está esperando o Brecht cair em domínio público, porque a gente está louco para fazer Brecht também. Acho que seria um momento incrível. Daqui 4 anos, a gente está esperando. Que mais? Acho que é isso. Quando ele fala de Brecht, é bom falar, porque em 98 a gente fez um estudo sobre Centenário todo do Brecht. Centenário, a obra toda do Brecht. A gente leu todas as segundas 49 peças, obras, de uma forma meio geral, que eu me lembro, tem uns números assim, que todas as segundas-feiras do ano de 1998, a gente fez esse estudo, que o espetáculo carro-chefe que ficou, que o Abujanra dirigiu, foi Arturo Ui, com 32 atores, né? 30 homens e 2 A mulheres. Irresistível Ascensão de A Irresistível Arturo Ascensão Ui. de Arturo Ui. Então, a gente fez um estudo Peça maravilhoso. mais do que atual, No Teatro infelizmente. Dulcina, foi maravilhoso. A gente convidou todas as companhias do Rio de Janeiro para fazerem leituras das obras de Bertold Brecht. Então, foi maravilhoso esse centenário. E a gente gosta de trabalhar com centenários, né? Com datas redondas, a gente gosta de homenagear dessa forma. Assim. Daqui a pouco é o centenário do Abu, porque é 32, né? Daqui a pouco é 38 ou 32. 32, a gente faz de novo um Abujanra Presente 2, né, para ele, que a gente fez em 2015, a gente fez um Abujanra Presente, a gente fez um tributo ao Abu, e em 2019 a gente fez o Abujanra Presente e fizemos aqui no Festival de Curitiba. Eu queria falar uma coisa assim, a gente adora o Festival de Curitiba porque a gente já veio 8 vezes. Tá? Então pode continuar chamando. É por Não isso, é mas é nem só- exatamente por isso que vocês estão aqui. E Né? desculpa, João, o Abu tem uma relação com o festival muito intensa também. O Leandro Knoffels adora o Abu, sempre fala. E quando o Abu vinha para cá, se reunia com eles, ficava conversando e queria almoçar, e queria reunir, queria encontrar. E nessas 8 edições que a companhia participou, a gente teve muita história nesses 30 anos de Festival de Curitiba. As Fúrias, ele mudou a peça inteira. No dia da estreia ou na véspera, eu nem me lembro, porque eu fiquei tão nervosa. A gente já estava aqui, né? Foi aqui. Ele mudou Foi, aqui. no Guairinha. Ele chamou a gente para uma reunião, assim, porque ele achou que estava tudo errado, que ele tinha deixado a gente... fez uma comédia, mas era uma tragédia. E aí as atrizes, nós as 3, e a Paulinha também, as 3 Fúrias, e a Paulinha que estava na peça, ele chamou para conversar, e ele ficou lá no último camarim do Guairinha. Aí o Guairinha é um corredor assim grande de camarins, né? Aí eu lembro que na hora que eu fui, era um de cada vez que ia, assim. Eu fui andando naquele corredor, assim, não acredito que ele vai mudar tudo. Aí eu entrei, assim, no camarim, ele estava assim, não brigue comigo, não brigue comigo. Eu errei, erramos. Tá bom, vamos lá, muda tudo. Mas mudou tudo, e o espetáculo é soberano. A gente sempre confiou nele, nisso, assim. Se ele dizia, tira, amarra esse ator, amordaça, tira a fala, corta, a gente sabia que, no fim, é porque... era bom para o espetáculo. Ele me ensinou isso muito forte como diretor. Ele não desistia, não pode mudar na véspera. Não tinha, assim, tá bom, não tá, então tem que mexer. Mexe no espetáculo durante a carreira do espetáculo, mas não tem essa coisa antes da estreia. 5 minutos antes, ele podia mudar tudo. Não tinha isso. A gente precisa encerrar, porque vocês têm que ir para o teatro. Então, de qualquer forma, obrigado. Foi um encontro lindo, cheio de histórias. Acho que a gente poderia ficar aqui uma tarde contando as histórias não contadas ainda do Abu com vocês. E, sobretudo, aquelas que ele não deixaria contar, porque seria onde ele teria mais prazer de ser desrespeitado. Nós queremos agradecer também a toda a equipe do festival, porque é sempre impecável, e foi o que a Filó falou, a gente ama esse festival, e nós sabemos também como é difícil, né, você fazer um festival do tamanho que é o Festival de Curitiba, e falar da importância que esse festival tem
para todos nós que somos artistas. Então, eu quero muito agradecer a todas as pessoas, porque tem muita gente que a gente não vê e a gente sabe que essa pessoa está ali ralando muito para que tudo isso aconteça. Então, muito obrigado mesmo, assim, em nome da nossa companhia. Claro. E eu queria só encerrar contando aí uma única história que eu tenho com o Abu, que foi um encontro de 30 segundos num dia que se reuniu a classe teatral em São Paulo para discutir política cultural, na época que o Juca estava assumindo, e que eu fui me apresentar ao Abu, eu ainda menino, e ele falou: você quer ser crítico? Então deixa eu te explicar uma coisa. Foi a única coisa que ele disse para mim, depois ele foi embora. Assim, a geração de vocês respeita demais. Desrespeitem um pouco os grandes mestres, senão vocês não vão chegar em lugar nenhum. E eu levei isso para a vida e sigo desrespeitando todo mundo como ele me pediu. Ele odiava quem respeitava ele. Enfim, é isso. Obrigado, Giovana. Esse é o nosso último encontro. Foi uma delícia de novo poder participar do festival. Celcinho, que já não está mais aqui, Celso Cury, Fabiola, ao Festival de Curitiba, que tem feito esse projeto já há alguns anos de poder mapear as conversas e poder trazer os artistas para ter esse registro. São conversas em que a gente olha para trás e para frente ao mesmo tempo, então isso vai ser lindo um dia de assistir, quando o futuro já for passado e quando o passado for história. Muito obrigado a vocês, um bom espetáculo hoje, que venha mais Nelson, que venha mais anarquia e que a arte sobreviva a esse país. Muito obrigado, gente. Obrigado.